Aleluia. Irmãos, às vezes no nosso devocional, na nossa vida com o Senhor, a gente pode se mostrar muito disposto. Quando o Senhor nos toca de verdade, a gente nasce de novo. E a gente fala: Senhor, eu de fato estou disposto a entrar na sua agenda. Senhor, eu estou disposto a congregar numa igreja. Senhor, eu estou disposto até a dar meu dízimo. Senhor, eu estou disposto. Mas uma das coisas que o Senhor tem me pego de dentro para fora é que o Senhor, Ele está perguntando ou pedindo coisas que a gente não falou que nós estamos dispostos a dar. A gente precisa olhar para dentro da nossa vida e de fato reavaliar, irmãos, que nós estamos entregando às vezes aquilo que está ainda na nossa zona de conforto. A gente tem entregado muito daquilo que é cômodo para nós. A gente tem entregado muito daquilo que nós fomos ensinados pelos nossos pais, pelos pastores mais velhos. E o Senhor está falando: cara, eu não quero aquilo que você já sabe que precisa me entregar. Eu estou querendo que você me entregue algo que talvez você ache que eu ainda não te pedi. Amém, irmão? Você está entendendo isso? A gente tem gastado alguns dias aqui falando sobre um novo coração. Irmão, quando a gente tem um novo coração, um coração renovado, quando a gente nasce de novo, a gente precisa entender que a gente não entra ou não existe mais na nossa vida o campo ou a possibilidade do eu quero, eu não quero, eu concordo ou eu não concordo. Quando a gente nasce de novo, irmão, é tudo do Senhor. Quando a gente entrega o nosso coração para o Senhor de verdade e a gente fala que Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, o Senhor não vai fazer o que você já está acostumado a fazer. O Senhor não quer que você entregue o que você já está acostumado a entregar. Porque no primeiro momento que você falar: Senhor, faz de mim o que você quiser, o Senhor, Ele vai te dar um comando daquilo que você nunca entregou. Só para Ele provar se nós estamos prontos ou se nós estamos dizendo com a verdade do nosso coração. Nesses dias, o que o Senhor tem falado para mim é: cara, eu não estou querendo mais da tua oratória. Eu não estou querendo mais da tua fidelidade em cumprir escala. Eu estou querendo mais do teu coração. Porque, irmão, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, acabou as opções. Acabou o concordo ou não concordo. Acabou a mente de crítica. Acabou a nossa opinião de começar a avaliar o irmão segundo a carne. Nessa manhã, nós terminamos aqui orando por avivamento na nossa igreja local. E a gente precisa entender que quando a gente ora por avivamento, irmão, um lugar avivado, a gente já não precisa mais orar por cura. Por quê? Porque está avivado. Num lugar onde tem avivamento, a gente já não precisa mais orar para perdoar. Porque, irmão, quando o avivamento vem, nós somos tocados completamente. Só que às vezes a gente está pedindo um avivamento para o Senhor sem gastar a nossa vida enchendo as taças. E a gente está querendo transbordar na nossa vida. Apocalipse 5:8 fala que nós enchemos as taças com as nossas orações. A gente tem buscado fazer muita coisa na nossa vida e a gente não tem colocado prioridade no que o Senhor diz que é a prioridade. Irmão, não sei quanto tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês você gasta orando ao Senhor. Mas não tem como a gente viver um avivamento na tua família, no teu casamento, na tua empresa, se você não consegue gastar pelo menos 15 minutos entregando para o Senhor aquilo que Ele já te pediu desde o início. E a gente está falando: Senhor, mas eu estou todo domingo lá na igreja. Irmão, como pastor, é como se eu desse um tiro no pé falando isso. Mas pare de vir à igreja e gaste mais tempo orando todos os dias dentro da sua casa. Porque não é sobre vir à igreja. Estar assentado num culto de domingo à noite não te torna salvo. Isso não espanta o diabo. Estarmos assentados ouvindo uma pregação, chorando durante um louvor, não espanta o diabo. Porque você já viu em algumas passagens o diabo manifesta alguém falando: esse eu conheço, esse eu conheço. Não, você eu não conheço não. Irmão, a gente precisa gastar tempo sendo conhecido nas regiões celestiais. A gente não precisa gastar tempo da nossa vida querendo ser reconhecido diante dos homens. Não é título que sustenta ou que faz a gente vencer guerra espiritual. Irmão, pastor não vence guerra.
É o coração do pastor que vence a guerra. Apóstolo não vence guerra espiritual, é o coração do apóstolo que faz a guerra ser vencida. A gente precisa entender que nós estamos vivendo dias altamente espirituais, onde a tua vida, a tua mente está todos os dias sendo guerreadas na mente. E às vezes a gente está se garantindo do nosso pai. Não, mas meu pai era pastor. Não, mas irmão, esquece. A guerra é contra você. E nesses dias o diabo está querendo roubar a tua mente e o teu coração. E o Senhor está falando, o diabo está querendo roubar o teu coração. E o Senhor fala para você, e eu estou querendo que você me entregue o teu coração. Irmão, a gente precisa viver com o Senhor noites onde a gente entrega o nosso coração para o Senhor. E não aonde a gente tem o nosso coração roubado pelo diabo. Porque o diabo, irmão, ele não está brincando de ser diabo na tua vida, não. Não fique achando que as pressões que você está passando, a vida é difícil, nós somos brasileiros. É difícil, irmão. O diabo, ele está forjando, o diabo, ele está lutando contra a tua vida. Deus não, Deus está forjando o teu caráter, o teu coração. A gente precisa entender, eu vou continuar lutando contra o diabo ou eu vou permitir ser forjado pelo Senhor? Só que como que a gente permite ser forjado pelo Senhor? Quando a gente pega o nosso coração e a gente entrega de boa vontade. A gente fala, Senhor, sabe aqui a forma que eu penso? Está aqui. Senhor, sabe aqui a forma que eu enxerguei tal coisa? Está aqui. Senhor, sabe a forma que eu achei que a igreja devia ser? Está aqui também. Só que de tanto a gente ficar julgando e criticando algumas coisas, a gente está perdendo para o diabo guerras que na cruz nós já vencemos. Irmão, eu não quero mais ficar perdendo guerra que já está vencida. E o Senhor fala para mim, você não vai ficar mais perdendo essas guerras a partir do momento que você entregar o teu coração para mim. Irmão, é noite da gente reconhecer quem Deus é na nossa vida. Se Ele é Senhor, vamos deixar Ele ser Senhor. Vamos parar de ficar guerreando com o Senhor. Vamos parar de ficar achando que nós temos a melhor saída. Vamos parar de ficar achando que nós temos a melhor solução para os nossos problemas. Irmão, eu falei isso, não lembro quando. A gente, como carioca, a gente acha que a vida nos ensinou alguma coisa. Eu já falei muito isso, eu já pensei isso. Mas, irmão, você só chegou até aqui porque Deus te ensinou tudo. Talvez você ache que a tua empresa, o teu negócio, o teu empreendedorismo, o teu concurso, você acha que foi por causa de alguma coisa que você aprendeu. Você teve um gatilho, um insight. Irmão, foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que te entregou. Porque a partir de agora você quer continuar a negociar com o Senhor coisas que foi Ele que te sustentou até aqui. Irmão, se tem alguma coisa que eu tenho que te falar nessa noite, o Senhor só tem ministrado isso ao meu coração. Entrega os pontos. Para de ficar achando que as coisas serão do seu jeito. Para de ficar achando que a igreja precisa ser do teu jeito. Para de ficar achando que a palavra ministrada precisa ser do seu jeito. Irmão, a gente só precisa se render para o que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque Ele é Senhor, senão Ele deixa de ser Senhor. Irmão, Deus, Ele não tem como ser entendido, porque a nossa mente é humana. Se você quiser entender Deus, se você quiser entender o que Deus te falou, provavelmente quando você entender, já passou o tempo. O que o Senhor fala para a tua vida, não dá para entender. A gente só tem que obedecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, irmão, Ele não está querendo muito saber se você concorda ou se você não concorda. Ele está só falando, obedeça o que eu estou mandando você fazer. Irmão, é tempo da gente voltar às raízes e a gente começar a obedecer o que o Senhor está mandando a gente fazer. Porque às vezes a gente ora em línguas, a gente se lança no altar, mas a gente não obedece, irmão. Não adianta a gente fazer muita coisa se a gente não obedece. A gente precisa voltar à raiz, a gente precisa voltar ao início. A gente precisa voltar a fazer o que o Senhor está esperando que a gente faça. Porque às vezes a gente tem gastado esforço e energia fazendo muita coisa que o Senhor não te chamou para fazer. Não, mas o Senhor está querendo que eu faça isso. Não, irmão, volta para o teu quarto. Não, mas o Senhor está querendo que eu faça isso. Não, irmão, volta a obedecer teu pai e tua mãe. Não, mas o Senhor está querendo... Não, volta a honrar a tua esposa. Às vezes a gente gasta muito tempo querendo fazer ou querendo aprender e ouvir aquilo que é o supra-sumo. Não, eu quero ouvir a cereja do bolo. E o Senhor está falando, cara, eu só vou falar para você o que é básico. Honra pai e mãe. Ama a tua esposa. Ama o próximo como a ti mesmo. A gente vai começar a viver uma igreja avivada como nunca.
Porque não é tempo da gente ficar fazendo aquilo que é estratosférico, aquilo que é um espetáculo. É tempo da gente voltar ao princípio. É tempo da gente voltar a fazer o que é básico. Porque, irmão, o básico é o novo extraordinário. Tem muita gente que sabe ler a Bíblia, que já leu a Bíblia diversas vezes, mas não cumpre o que diz em Gênesis 1. Irmão, leia a Bíblia toda. Precisamos ler. Mas, por favor, obedeça o pouco que você já leu. O Senhor não vai falar coisas novas para você se as antigas você ainda não cumpriu. A gente precisa obedecer o que o Senhor já falou, ao invés de ficar querendo uma novidade em toda reunião. A gente tem gastado tempo, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não tenho te ouvido. A gente vai ler isso aqui no texto. Irmão, se eu tenho algo para falar ao teu coração, eu profetizo que você vai ouvir o Senhor. Mas eu também profetizo que a partir de encontros com o Senhor, você não vai ouvir, você vai vê-lo. Por quê? Porque os puros verão a Deus. É por isso que o Senhor tem falado tanto ao meu coração. Cara, você só precisa falar sobre o coração. Porque, irmão, a partir do momento que você vê a Deus, acabou tudo. Acabaram-se as dúvidas. Acabam-se as incredulidades. Acaba aquilo que você concorda ou não concorda. Por quê? Porque você viu o Senhor, irmão. Quando você vê o Senhor, irmão, está tudo claro na sua vida. Mas só que para a gente ver o Senhor, e eu creio que todos nós queremos, a gente precisa fazer o que a Bíblia nos manda. Ser puro de coração. Só os puros de coração verão a Deus. Não verá a Deus aquele que ora muito em línguas. São os puros de coração. Não verá a Deus aquele que é 30 anos cristão. São os puros de coração. Não verá a Deus aquele que já leu a Bíblia 18 vezes num ano só. São os puros de coração. Não verá a Deus aquele que ministra com muita ousadia. São os puros de coração. Irmão, a gente precisa entender que quando a Bíblia fala em Apocalipse 5:8, que ele vai receber a oração dos santos, a oração dos santos que enchem as taças, ele está equalizando todos nós, irmãos. Todos nós somos santos. A gente precisa entender que no ajuntamento existem irmãos mais velhos. Nós estamos nessa postura nesse momento. Mas, irmãos, todos nós estamos aqui buscando ser puros de coração. Nós não estamos aqui querendo inventar roda para você. Te dar uma novidade que agora, a partir de agora, do que eu falei, irmão, volta para o básico. Volta para o que o Senhor já te disse. Irmão, volta para o que o Senhor já mandou você fazer. Volta a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Ao invés de querer tentar descobrir a nova tendência, como diz no Instagram, a nova trend. Irmão, no Evangelho não tem nova trend. No Evangelho não tem nova postagem. O Evangelho é aquilo que está escrito desde o princípio. Irmãos, eu estou ansiando de verdade por um avivamento na nossa igreja local. Mas, de fato, eu estou ansiando por um avivamento dentro da minha casa primeiro. Eu estou ansiando de verdade para ver o meu filho com 2 anos de idade falando em línguas. Porque para mim isso é avivamento. Avivamento é quando começa dentro de casa, é quando a gente pega o básico e fala, isso aqui é prioridade para mim. E às vezes a gente tem gastado muito tempo querendo se expor. Porque, irmão, pular etapas, eu falei isso domingo passado, é uma das coisas mais nocivas para nós. Às vezes você, e eu vou falar sobre isso, porque é um assunto que pega todos nós. Às vezes você está querendo ser um empresário que ganha milhões. Mas como diz a palavra, você não está sendo fiel no pouco. Nos momentos difíceis, que ganha R$1.000, dá 100 de dízimo, você negocia. Mas o Senhor falou que eu vou ganhar milhões. Ele falou. Mas o processo para chegar lá é você que faz. Se no processo você não é fiel no pouco, irmão, descansa. O Senhor não vai te colocar sobre muito. O Senhor, Ele não tem dificuldade em nos abençoar de forma financeira. A única coisa que faz dificuldade é a nossa fidelidade. É o nosso coração. O Senhor, de fato, como tem um pastor famoso que fala, Ele poderia fazer chover dólares do céu. O Senhor poderia, irmão. Fazer você sair dali e tropeçar numa mala de dinheiro. Mas uma das coisas que eu aprendi é, Saulo, se você receber esse dinheiro, eu perco você.
Às vezes a gente está procurando algumas coisas na nossa vida que a gente acha que é a solução e o Senhor ainda não nos entregou, porque Ele está falando, se eu te der isso, você morre. Nós não estamos prontos para receber algumas coisas que nós estamos pedindo. E se a gente tiver o nosso coração puro, a gente para de pedir. Por quê? Porque nós estamos vendo a Deus. E quando você vê o Senhor, irmão, você para de pedir coisas desnecessárias. Você para de pedir coisas que você não está pronto. E você começa a pedir, Senhor, eu não quero dinheiro não, Senhor, eu quero um novo coração. Como nós terminamos o culto de domingo passado, cria em mim, ó Deus, um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Senhor, faz do zero na minha vida. Restabelece, renova, restaura tudo aqui dentro. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Porque o Senhor, Ele não tem dificuldade em nos dar nada. O único problema é que o Senhor olha para nós e fala, você não está pronto. Você não está querendo receber. Porque, irmão, uma das coisas que eu entendo de verdade, algumas coisas na nossa vida ainda estão retidos porque nos falta disposição de alcançar. Eu queria de fato que você recebesse isso com o seu coração aberto. Amém? Você está aí? Às vezes a gente não alcançou porque nos falta disposição. Qual é a disposição, pastor? A disposição de acordar de madrugada para orar. Lembra do básico? A disposição de, pastor, mas eu tenho que acordar às 5h30 para chegar cedo no trabalho. Bom, então agora você tem que acordar às 5 para você gastar pelo menos 15 minutos com o Senhor. Irmão, o nosso problema é falta de oração. Porque o nosso problema é falta de fé. Porque, irmão, eu estou declarando aqui, você verá Deus. Quem crê? Mas na tua mente, você acha que você não vai ver. Você fala, não, é impossível. Na minha mente, eu estou com o hábito, nós estamos gerando isso aqui na nossa igreja local. Um ambiente em família. Talvez quando você escuta isso saindo da nossa boca, você fala, é impossível. Cara, igreja é negócio. Igreja está tudo zoado. Incredulidade. Irmão, talvez não está perfeito e nem estará. Pelo menos até a volta de Cristo. Mas a nossa busca e a nossa intenção é essa. Uma igreja saudável. Uma igreja onde nós vivemos de fato família. Onde nós começamos a olhar um para os outros, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde eu sei que se você tem um problema, eu sei que você está buscando para resolver esse problema. Assim como eu estou buscando para resolver o meu. E o teu problema não é maior do que o meu. Porque você sabe da trave, do cisco? Quem conhece a passagem? Então eu não olho mais para você te julgando. Eu olho para você com misericórdia, porque eu sei que o meu problema é muito maior do que o seu. Só que às vezes a gente olha para o problema do outro e a gente se esconde no outro os nossos. Mas a gente tem tanto problema quanto o problema do irmão que você viu na internet. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Sabe aquele escândalo que você falou? Isso aqui é impossível, isso aqui... Irmão, eu tenho de fato entrado num lugar de temor com o Senhor. Às vezes a gente só não fez determinadas coisas porque a gente não tinha acesso. Sabe aquele político que a gente julga? O cara botou dinheiro na cueca. Irmão, às vezes a gente já passou tanta necessidade que se a gente visse aquele dinheiro ali, a gente ia fazer a mesma coisa. Não sei você, irmão, mas se você já passou fome, se você já viu seus pais passando necessidade, a Light indo na casa do teu pai cortando a luz, se o cara coloca dinheiro na tua mesa e fala, cara, pode pegar. Irmão, tu lembra do teu passado. Isso aqui vai resolver o meu problema. Eu não vou mais passar por isso que fizeram com meu pai. A gente coloca até de forma lícita, né? Não, eu vou fazer e vou dar o dízimo. Eu vou fazer e vou abençoar meu pai. Irmão, às vezes a gente só não colocou o dinheiro na carteira porque a gente não, na cueca, porque a gente não teve oportunidade. E a gente está como crente dentro da igreja julgando e acusando, ao invés de voltar para o básico e falar, eu preciso orar, não julgar. O Senhor não nos estabeleceu como juiz, Ele estabeleceu como sacerdote. Irmão, a gente não está aqui para julgar quem está certo ou quem está errado. A gente está aqui para falar, se aquilo está errado, eu faço certo. Porque nesses dias, como a Monique falou e orou aqui, a gente não precisa de influências, a gente precisa de referências. Se a quantidade de influências no Instagram fosse referência no mundo físico, irmão, o Rio de Janeiro não estava do jeito que está. A gente precisa de homens e mulheres, pais, que são referências para essa hora.
Filhos que olham para os pais e falam, cara, eu desde pequeno eu vejo meu pai, se for o caso de passar fome, não vai acontecer, mas não negociar princípio. Eu sempre vi meu pai não negociando princípio. Irmão, eu estou falando isso, a gente já passou do momento de oferta, mas isso é o que mais pega para nós. A Bíblia fala, existem dois senhores, Mamon e eu. A gente precisa saber que como nós teremos um coração puro para ver a Deus quando do nosso coração sair só uma fonte. Eu tenho certeza, não vou dizer certeza, porque talvez não seja o seu caso, mas uma das coisas que mais roubam a tua paz se chama dinheiro. E você está achando que é dinheiro de forma monetária e física. Dinheiro é espiritual, é um Deus. Você precisa saber que a guerra, todos os dias, para você acordar e entrar no teu devocional, quando você não faz ou não consegue, é porque você está correndo atrás de dinheiro. Eu não posso me atrasar no trabalho, porque se eu me atrasar no trabalho, meu chefe vai me mandar embora. Se ele me mandar embora, eu fico sem dinheiro. Não, eu não posso, quando chegar, gastar tempo para fazer culto familiar com a minha esposa, com os meus filhos, porque eu tenho que abrir o computador, porque agora, além de trabalhar no meu trabalho, eu preciso fazer um extra. Dinheiro. Irmãos, só os puros verão a Deus. A gente precisa saber que do nosso coração precisa sair só uma fonte. A gente precisa saber que no nosso coração não tem como ter dois deuses. No teu coração não tem dois tronos. Não fique achando que se Mamão está sentado, Deus está sentado também, porque você é um crente fiel. Porque você é um crente que congrega no meu Van Campinho. Se Mamão está sentado, é só de Mamão. Aí a gente pode correr o risco de quando a gente chegar diante do Senhor, Ele falar, cara, felizmente no trono do teu coração nunca sentei. Porque você correu atrás de muitas coisas, mas você não correu atrás do que era prioridade para mim. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Vamos ler o texto. Mateus 5, Sermão da Montanha. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e lhe passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A gente vai continuar lendo aqui o 13, assim como o 14, mas a gente percebe que nesse texto é como se Jesus ele estivesse falando na terceira pessoa. Ele fala, eles, bem-aventurados, eles que fizerem isso e aquilo. O que me chama a atenção é que no versículo 13 e no versículo 14, ele já fala de uma forma diferente, ele fala vós. A gente precisa saber que existem algumas coisas na nossa vida que a gente escuta e isso é para todos. Mas existem algumas coisas na nossa vida, através da palavra, que quando a gente escuta, é como se aquilo fosse uma flecha no nosso coração e a gente entendesse, aquilo ali foi só para mim. Amém? Você está entendendo isso? Quando a gente vê Jesus no Sermão da Montanha, e esse é um dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento, a gente percebe que no versículo 13, ele já direciona para os discípulos. E ele fala assim, ó, vós sois o sal da terra. Bom, a gente precisa entender que, e a gente pode ler isso em Timóteo. Sabe o tu porém, Gabriel? Tu porém. Tenho certeza que você já ouviu muito essa passagem. Tem muita gente, ou todo mundo pode fazer tudo. Tu porém, não pode.
Tu, porém, não se assenta. Tu, porém, não conversa. Tu, porém, não escuta. Tu, porém, não negocia. Bom, a gente precisa entender, nas nossas vidas, com o Senhor, tem coisas específicas que o Senhor fala para todo mundo. E existem coisas específicas que o Senhor fala só para você. Eu creio que eu estou diante de um povo que são discípulos e não multidão. Aonde o Senhor pode falar, cara, eles disseram, eles fazem, mas vós não. Irmão, como se o Senhor dissesse assim, ó, vós sois a luz do mundo. Você está achando que aqui o Senhor está falando de forma genérica, aqui o Senhor está falando de forma específica. De forma genérica, com muitas aspas eu falo isso, ele fala do versículo 1 até o versículo 12. Agora no versículo 13 ele fala, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É como se Jesus estivesse falando assim, ó, você é sal. Para você não tem negociação. Você está aqui para restaurar o sabor. No versículo 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Aonde tem trevas, você não compactua com as trevas. Você é a luz. Irmão, você precisa entender, o Senhor tem nos chamado para voltar para o início. O Senhor tem nos chamado a voltar a fazer o básico. O Senhor tem nos chamado para voltar a ser raiz. Não tem como a gente ser um crente comum, irmão. Eu estou cansado de ser um crente que toca nas escalas. Eu quero ser um crente que vê o Senhor. Eu estou cansado de ser um crente que só dizima. Eu quero ver o Senhor. Irmão, eu estou cansado de ser um crente comum. Eu quero ser sal e luz nessa terra. Irmão, não sei se você está comigo, mas olha só, ser sal e luz, acabou as negociações. Acabou o concordo ou não concordo. Acabou o isso é meu, isso aqui é do Senhor. Isso aqui é na igreja, isso aqui... Irmão, sal e luz é sal e luz aonde for. Sabe por quê? Se você for sal e não salgar, você só serve para ser jogado fora. Se você for luz e não iluminar, você só serve para ser uma lâmpada a ser quebrada e jogada no lixo. Irmão, nesses dias eu quero ser contado como homens, e eu tenho certeza que você, mulher, como mulher, que vai ser específico para essa hora. Eu tenho certeza que o Senhor me chamou para essa hora, eu tenho certeza que o Senhor te chamou para essa hora. Não tem como você negociar na tua mente o que você faz ou o que você deixa de fazer. Irmão, se é princípio, se é bíblico, ponto final, já está resolvido. Sabe por quê, irmão? Se a gente nasceu de novo e é princípio, eu falei isso semana passada. Se você nasceu de novo, princípio bíblico não é negociado. Princípio bíblico corre nas nossas veias. Ser fiel não é negociado, corre nas nossas veias. Pastor, você está falando de quê? De dinheiro de novo? Não, estou falando de ser fiel à tua esposa. Estou falando de ser fiel a uma palavra empenhada. Sabe quando você fala, não, eu vou estar aí em tal reunião, e você não está, você está sendo infiel. A gente está achando que ser cristão é a gente falar em línguas e ver o céu aberto. Irmão, ser cristão é você honrar com a palavra empenhada. Ser cristão é você falar, eu vou estar lá, e é estar lá. Porque no teu trabalho, não tem como você gastar as 8 horas de expediente pregando o evangelho, irmão. Você prega o evangelho chegando na hora. Você prega o evangelho ficando até depois da hora. Você prega o evangelho quando alguém fala mal de você e você... Cara, isso é a porção dele. Se ele quer falar mal de mim, eu não falo mal dele. Só que às vezes a gente acha que como eu vou ser cristão no trabalho? Cara, quando eu começar a abrir a Bíblia na hora do almoço, faz isso também. Mas por favor, trabalhe com empenho. Trabalhe com diligência. Volte a fazer o básico. O teu patrão não te contratou para ser crente, ele te contratou para ser funcionário. Faça o que você foi chamado para fazer lá. Amém? Você está entendendo? Só que às vezes a gente gasta muito tempo querendo fazer o extraordinário, pecando no básico. Enquanto o Senhor está nos chamando, volta aos princípios. Volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Eles podem, você não. Mas no meu trabalho todo mundo chega atrasado, você não pode. Mas no meu trabalho todo mundo fala mal do chefe, ele não presta. Ele é até macumbeiro, então pode, irmão. Aí que não pode mesmo. Amém? Você está entendendo isso, cara? Porque senão, irmão, a gente fica vivendo uma igreja utópica, onde a gente recebe uma boa palavra, chega segunda, parece que tudo cai por terra. Irmão, o que é pregado aqui é para ser vivido amanhã.
É por isso que eu gosto muito quando a gente vê na Bíblia. Isso aqui é a minha forma de pensar. Eu acho lindo que o Senhor colocou Salmos e depois Provérbios. Sabe por quê? É como se eu enxergasse domingo e depois segunda. Eu leio Salmos, adorar e exultar e isso. E segunda, vai fazer isso. Não fala mal disso. É por isso que eu acho lindo. Todo domingo, irmão, faz isso, lê Salmos. Segunda, lê Provérbios. Que ele vai te ensinar como viver. Vai te ensinar como você ser um cristão. Só que às vezes a gente tem gastado muito da nossa vida, o tempo de oração, falando, Senhor, quando vai chegar o meu tempo de pregar? Quando vai chegar o meu tempo? O Senhor está falando, quando vai chegar o teu tempo de entregar o teu coração por completo? Quando vai chegar o tempo de você ser meu por inteiro? Quando vai chegar o tempo de você não ter mais reservas? Quando vai chegar o tempo do dinheiro não roubar a tua mente? Irmão, porque quando a gente lê em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente precisa entender que o Senhor está falando sobre preocupações. Sabe o que é preocupação no campo natural? Uma vida desorganizada. Irmão, se sua vida está organizada na medida que você pode, descansa. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Eu preciso que você saia daqui entendendo que existe um lugar de paz e descanso para você. Uma vida acelerada não é o que o Senhor tem para você. Uma vida sem descanso não é o que o Senhor tem para você. O Senhor tem para você planos de paz e prosperidade. Um futuro de esperança. E você está achando que é segundo a tua força. Irmão, você não está vivo aqui hoje porque você é bom. Você está aqui vivo porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. A gente só está vivo, de pé, acordou com saúde, respirando, por causa da misericórdia do Senhor. Irmão, você está respirando e não está nem pensando. Existiram pessoas em 2020, por causa do Covid, que perderam a vida, porque eles pararam de respirar. O Senhor tem te dado graça do fôlego todos os dias da sua vida. Você não está vivo, com saúde, tendo almoçado bem hoje, porque você é bom. É porque o Senhor é bom. E nesses dias o Senhor está falando, cara, entrega o teu coração para mim e deixa eu continuar entregando da minha bondade para você. Deixa eu continuar entregando da minha misericórdia para a sua vida. Porque, irmão, a gente pode viver no básico. A gente precisa voltar para o básico, mas a gente não precisa ficar no básico. O básico é um ponto de partida. A tua vida com o Senhor não é uma vida onde você vai continuar ouvindo testemunhos dos outros. A tua vida precisa ser um testemunho vivo. A tua vida precisa ser um testemunho. A gente, como cristãos, irmãos, não tem como a gente ficar preso no milagre de 2019. No milagre de 2015. Não, em 2015 o Senhor fez. Tá bom, mas na virada do ano. Entramos no 4º mês, o Senhor não fez nada esse ano. Será que o Senhor não fez nada esse ano? Irmão, o Senhor está fazendo. Os nossos olhos que estão vendo errado. Os nossos olhos estão na preocupação dos nossos dias. Os nossos olhos estão querendo, como eu vou me resolver? O Senhor está falando, cara, olha para mim. Olha para mim. Só que você só enxerga o Senhor se o seu coração estiver puro. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Você fica me olhando com uma cara que às vezes eu acho que você não está entendendo nada. Está ruminando? Glória a Deus. Vamos voltar para o texto. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Irmão, eu quero profetizar um tempo novo sobre a sua vida, que você vai começar a iluminar todos que estão em volta de você. Irmão, enquanto as coisas estão ficando mais feias, escuras, você está tranquilo, porque você é a luz do mundo. Irmão, nesses dias a gente precisa cada vez mais entrar no tu porém. Você não vai fazer tudo que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque você é a luz do mundo, irmão. Você vai continuar iluminando. Quanto mais escuro, melhor é, mais você brilha. Por quê? Aquele que é santo vai se santificar mais ainda. E o que é sujo vai se sujar mais, isso é com ele. Mas o que eu vou fazer? Apontar que ele está sujo e falar que ele vai para o inferno? De forma alguma. Eu vou acertar a minha rota. E a minha luz vai brilhar cada vez mais. Até o ponto dele começar a olhar para mim e falar, cara, que luz é essa, mano? Tá me incomodando.
E você começar a abrir a boca, e quando você abrir a boca, o cara falar, eu quero isso para mim. Irmão, a gente precisa voltar a ser o crente raiz que volta a evangelizar pessoas. A gente precisa ser um crente raiz que volta a andar com panfletos no bolso. Essa semana eu fiquei constrangido. Meu pai com um panfleto no bolso bem... Cara, um panfleto bem feinho, sabe? Eu falei, cara, eu vou começar a fazer uns panfletos. Lúcia, ajuda a gente. Vamos fazer uns panfletos descolados. Porque a gente é jovem, né? A gente não quer andar com aqueles panfletos. Mas, irmão, a gente precisa olhar o fundamento. Aquilo ali é amor por pessoas. A gente precisa voltar pro básico. A gente está correndo atrás de resolver os nossos problemas. Não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência, entraram no metrô, cheio, lotado, daqui a pouco tu olha para o lado de uma cadeira, tem uma irmã chorando. Uma irmã não, uma amiga, irmã em Cristo. Nem conhece aquela pessoa, ela está chorando. Cara, o metrô está lotado, ninguém está nem aí. Uma vez aquela irmã só precisava de um abraço. Irmão, se Deus tiver o nosso coração por inteiro, a gente já não pensa mais na nossa reputação. Aonde a gente estiver, nós somos sal e luz. Aonde você estiver, você faz a diferença, cara. Não é porque você está fora da igreja que você não pode falar em línguas no metrô. Irmão, a gente quer viver um avivamento, mas talvez a gente não está pronto para esse avivamento chegar. Sabe o que é um avivamento chegar? É você chegar no teu trabalho e bagunçar tudo. Não, mas o que vão pensar de mim? Mas o que... É você chegar dentro de uma igreja e mesmo fora do período de oferta, tu pegar teu tênis e botar aqui no altar. Isso é avivamento. É fora do período de louvor e você começar a pular, adorar o Senhor. Por quê? Porque você está vendo o Senhor. Mas só vê o Senhor aquele que transborda. E a gente só transborda quando a gente ora. Irmão, o que a gente precisa fazer nesses dias? Volta a orar como nunca você orou. Pastor, como é que eu vou voltar se eu nunca orei? Antes de você nascer, o Senhor te formou. E Ele te fez de um jeito. Qual jeito? A fabricação que o Senhor te fez para ser é orando todos os dias. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas a batida desse mundo fez a gente se perder. Então, irmão, volta para a origem. Volta para o início. Volta para quando você estava no ventre. Ou para quando você nem estava no ventre. Você estava na fundação do mundo. É para lá que a gente precisa voltar. Olhar para a nossa vida e ver, cara, o Senhor me fez desse jeito e olha como eu estou hoje. Irmão, não se critique por estar desse jeito. A gente só pode... O nosso único trabalho é fazer o caminho de volta. Irmão, volta ao princípio. Volta às primeiras coisas. Volta às primeiras práticas. Volta ao coração do primeiro amor. Volta àquele coração que não negociava nada. Volta àquele coração que não tinha dia certo para estar na igreja. A gente estava na igreja de segunda a segunda. Volta àquele coração que, caramba, eu tenho que estar na igreja no culto de meio de semana. No culto de meio de semana. Mas tem que estar na igreja sábado? Tem que estar na igreja sábado. Por quê, irmão? Porque é aqui que o Senhor opera. É na unidade que vem a bênção. Irmão, você quer cada vez mais se tornar a bênção? Irmão, não foge daqui não. Não foge dos ajuntamentos da igreja local, não. Não escolhe se você tem que estar ou se você não tem que estar. Por quê? Porque às vezes o que está faltando na tua vida é só compromisso, constância, disposição. Amém? Está entendendo isso? Você pode dizer um amém mais forte aí, de verdade? Você pode respirar um pouco mais fundo aí e falar, Senhor, continua ministrando ao meu coração. Porque, irmão, o meu desejo é que você, no seu lugar, feche seus olhos e você nem me escute mais. O Senhor começa a ministrar no teu coração o que só Ele pode fazer. Porque a gente está falando de forma coletiva, mas o Senhor pode falar de forma específica ao teu coração. Existem coisas que você precisa fazer que o Espírito Santo está comunicando ao teu coração, irmão. Comunicando ao teu coração. Uma das coisas que a gente precisa entender na nossa vida prática, constância é algo altamente espiritual. Não seja inconstante, irmão. Não seja um cara que troca de PG, que troca de trabalho, que troca de igreja. Irmão, constância é algo espiritual. É por isso quando eu vejo Jesus subindo para orar e os discípulos ficando no pé do monte e ele volta toda hora e fala, cara, vocês não conseguem ficar orando? Jesus volta, cara, vocês não conseguem? Cara, vocês não conseguem? Irmão, ser constante e disciplinado é algo de cristão. Para de ficar achando que isso é coisa de blogueiro. Sabe acordar às 5 da manhã? Tem gente que acha que é maneiro. Você precisa olhar isso como um princípio. O que, pastor? Acordar às 5 horas da manhã? Não. Acordar cedo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Não é acordar cedo e fazer vídeo no espelho, escovando dente. É acordar cedo e entrar no teu secreto. E saber que a tua vida vai ser definida ali. São 15 minutos que vão definir as 23 horas e 45 minutos do teu dia inteiro. E, irmão, às vezes a gente gasta muito tempo querendo fazer muita coisa do nosso jeito. E o Senhor está falando, se você me entregasse primeiro, você gastaria menos força quebrando esse tronco. Irmão, vamos amolar o machado. Vamos gastar tempo amolando o machado no secreto. Às vezes a gente está querendo a fórmula mágica, e a fórmula mágica que eu tenho para te dizer é: gaste a sua vida com o Senhor. No secreto. 1 Tessalonicenses, eu acho que é 5,17. O maior versículo da Bíblia. Orar sem cessar. Irmão, em tempo e fora de tempo. Na igreja e fora da igreja. No dia bom ou no dia mau. Ore sem cessar. Isso é princípio. Isso para nós crentes não é negócio. Não tem negociação. Não, mas você não sabe da minha correria. De fato eu não sei, você não sabe da minha. Mas eu tenho certeza que Deus, na cruz, fazendo o que Ele fez, Ele sabia que você ia ter o teu dia corrido. Mas mesmo assim Ele mandou escrever. Escreve aí na Bíblia, ore sem cessar. Irmão, o teu problema não é maior do que princípios bíblicos. A tua dificuldade não é maior do que princípios bíblicos. Princípios são inegociáveis. A gente precisa viver uma vida com Deus onde a gente volta a ser crente raiz. Onde a gente volta a ser crente cristão de verdade. Onde a gente volta a ser crente que, se for necessário perder a vida, a gente perde. Irmão, de verdade, quem está disposto a perder a sua vida pelo Senhor? Glória a Deus pela sua vida. Quem está disposto a acordar amanhã mais cedo e orar? Porque, irmão, às vezes a gente gasta muito esforço falando, eu vou perder minha vida, eu vou gastar minha vida, mas não consegue orar. É igual aquela frase, não, eu entrego a minha vida pelos meus filhos, eu morro pelos meus filhos, mas não cuido da saúde, não morre nada. Não, eu morro pelo Senhor, mas não gasta tempo orando, entregando o teu coração, deixando ser forjado perante o Senhor. Não morre nada, irmão. A gente tem visto alguns vídeos atuais de igrejas sendo perseguidas. Homens morrendo enterrados por causa do Senhor. Enterrados vivos. Homens tomando tiros na cabeça, sendo fuzilados na beira de praia. E a gente tendo todo o comodismo do mundo, a gente não consegue entregar uma hora de sono. Irmão, o Senhor quer o teu coração por inteiro. Aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Coloque o teu coração em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, se o teu coração estiver no Senhor, todo o demais estará no Senhor. É por isso que eu continuo falando, no teu trono não pode estar Mamon, precisa estar o Senhor. Onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Que o nosso coração esteja no céu. Que o nosso coração esteja no céu. Que o nosso coração esteja no céu, irmão. Porque se nós de fato buscarmos as riquezas espirituais, as riquezas celestiais, as riquezas terrenas não vão nos roubar. Só que às vezes a gente gasta muito tempo procurando as riquezas terrenas. Às vezes a gente gasta muito tempo querendo ter um casamento feliz. Eu preciso de filhos para ser feliz. Eu preciso de dinheiro para ter feliz. Eu preciso de tal negócio para ser feliz. Irmão, você precisa das riquezas espirituais. Quais são as riquezas espirituais? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que são riquezas espirituais celestiais? Orar. O que são riquezas espirituais? É você pegar os próximos 21 dias que nós vamos fazer. Tira um dia para fazer um jejum. Jejum total, parcial. Um jejum de rede social. Um jejum de Daniel. Mas é isso que vai ditar o teu ritmo de relacionamento com o Senhor. Não é o quanto você frequenta um culto, é o quanto o culto tem a sua vida. O pastor Luiz Hermínio, ele fala, cara, o culto não acaba. O que acaba é a reunião, o culto continua. Será que amanhã o culto continua na tua casa? Será que amanhã o culto continua no teu trabalho? Será que amanhã o culto continua nas tuas relações, nas tuas mesas de conversa? Ou será que o culto acaba quando você sai por aquela porta? Irmão, o culto nunca acaba. Porque nós nascemos para fazer só uma coisa: adorar o Senhor. Adorar o único que é digno. Adorar aquele que vive. Irmão, você não nasceu para correr atrás de um trabalho. Você não nasceu para pegar condução lotada todos os dias. Isso pode ser parte de um processo.
Mas o que você nasceu para fazer é para adorar o Senhor todos os dias. É para orar sem cessar. É para ter o Senhor como centro do teu coração. É para ter o Senhor como dono da tua vida. É para ter o Senhor como prioridade. Prioridade. Irmão, você nasceu para ter o Senhor como único, suficiente Salvador da tua vida. Você não nasceu para correr atrás do que você está pensando que precisa. Talvez se você começar a fazer o que Ele te mandou fazer, me busca primeiro. O que você está correndo atrás, chega nas tuas mãos. Chega nas tuas mãos. Eu estou com uma palavra, eu quero liberar isso sobre você. Sabe qual é a palavra? Levante suas mãos. Você vai começar a receber coisas sem pedir. Você vai começar a receber coisas, seja financeiras, sejam portas de emprego, sejam salvações dentro da tua casa, sem pedir, sem bater na porta, sem correr atrás. Por quê? Porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você faz isso, todas as demais coisas são acrescentadas na tua vida. Só que a gente está querendo todas as demais coisas sem fazer o que é prioridade. Irmão, faz o que é prioridade, todo o demais já vai estar entregue para você. Já vai estar entregue para você. Eu profetizo que você vai ser um homem e uma mulher. Que as pessoas vão começar a perguntar: cara, como você conseguiu isso? Você vai falar: eu não sei. Porque é o Senhor fazendo. Irmão, quando o Senhor faz, não tem explicação. Quando é o Senhor que move, quando é o Senhor que entrega, não tem explicação. Eu tenho vivido coisas na minha vida que você fala: como é que você está vendo isso? Não sei, foi o Senhor que fez. Se eu souber explicar, fui eu que fiz. Se eu souber explicar, foi na minha força. Só que, irmão, eu profetizo sobre você. Você pode não entender, se você quiser não recebe. Dias de falta de entendimento. Irmão, pega isso no teu coração de verdade. Dias de falta de entendimento. Porque você vai estar obedecendo a um Deus que manda em tudo. Você vai estar obedecendo um Deus que não tem a tua mente. Você vai estar obedecendo um Deus que não tem um cérebro humano. Você vai estar obedecendo um Deus que não é um cientista, um teólogo. É um Deus que tem tudo nas suas mãos. É um Deus que criou o universo, que criou a tua vida. Que fez a tua mãe estéril dar à luz. Que fez a tua mãe que quis te abortar, não deixar que você fosse abortado. É esse Deus. É esse Deus que cuida da tua vida. E você vai começar a viver disso: cara, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Cara, mas eu só estou obedecendo, eu estou seguindo. Mas eu só estou obedecendo, eu estou andando. Eu estou dando passo que precisa ser dado. Irmão, que você comece a dar passos que você não entenda. Mas são passos do céu. Passos do céu. Porque você já gastou muito tempo dando passos humanos. Passos terrenos. E você está batendo na porta do mesmo jeito. Dando com a cara na porta, janela fechada. Irmão, chega de dar passos humanos. Vamos dar passos do céu nesse momento. Vamos dar passos espirituais na nossa vida. Que a nossa vida com o Senhor possa ser não entendida por homens. Irmão, eu profetizo que homens não vão te entender. A tua família não vai te entender. Sabe o teu pai que te criou, a tua mãe que te criou, que pagou a tua escola? Ela vai olhar pra você: cara, como é que você conseguiu isso? Não fui eu que te dei. Eu sei, pai. É porque o meu pai, que é o teu pai também, começou a revelar pra mim. E ele só começou a revelar pra mim porque eu busquei ter um coração alinhado. Um coração puro. E quando eu alcancei um coração puro, pai, eu comecei a ver a Deus. Irmão, um coração puro vai fazer com que você veja o Senhor. Vai fazer com que você veja o Senhor nos teus dias. Vai fazer com que você veja o Senhor no teu transporte. Vai fazer com que você veja o Senhor no cuidado com os teus filhos. Vai fazer com que você veja o Senhor no cuidado com as suas finanças. Irmão, eu quero ver o Senhor, irmão. Eu quero ver o Senhor com toda a força. Eu quero, como disse o pastor Luiz Hermínio, eu não quero fazer administração. Eu quero mergulhar na palavra e começar a entender como que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Eu quero começar a andar em lugares onde eu não entendo. Aonde um homem, em época de escassez, tem recurso para alimentar uma nação inteira. Esse foi José. Irmão, eu não quero ser um administrador. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero ser um homem com coração puro. Eu não quero ser um bom gestor. Eu quero ser um filho de Deus.
Eu quero ser um homem com coração puro, que vai ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor nos meus dias. Irmão, se você é esse, levante suas mãos agora no seu lugar e comece a pedir o Senhor. Pai, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Com tudo que tenho, com tudo que sou, Senhor. Xaralacatarala.